O pobre Tadashi Ono está trabalhando longas horas em seu escritório e reclama porque ainda tem que imprimir todos os jornais, mesmo que eles estejam no ano de 2021. São 11 horas e ele se preocupa em chegar em casa antes do último trem. Seu sonho distante é uma vida lenta no campo. Aos 40 anos, Tadashi se pergunta se conseguirá realizar seu sonho. Ele se solta e começa a terminar seu trabalho rapidamente. De repente, o chão começa a tremer e as gavetas deslizantes se chocam contra Tadashi. Um miserável Tadashi enterrado sob a pesada carga de aço e ferro. Tadashi se lembra, horrorizado, que é o único que está fazendo hora extra nesse prédio. Portanto, mesmo que ele peça ajuda, ninguém virá em seu auxílio. Ainda assim, Tadashi pede ajuda no meio da noite escura, mas tem a terrível sensação de que morrerá em breve. Ele se arrepende de ter perseguido seu sonho de cultivar no campo antes de sua morte prematura e próxima. Tadashi acorda com uma bela voz cantarolando em seus ouvidos. A voz pertence a Iria, a deusa dos inícios, e ela dá as boas-vindas a Tadashi em seu mundo chamado Avestor. Iria informa a Tadashi que ele morreu em seu mundo e foi convidado para um mundo diferente, o reino celestial de Avestor. Enquanto isso, Tadashi não a está levando a sério, mas ponderando que ele morreu de qualquer maneira e que a forma como morreu foi muito idiota. Ele então olha ao redor e pensa que, embora esteja no céu, ainda é o outro mundo. Eri acrescenta que Tadashi teve a chance de reencarnar em seu mundo. Percebendo um olhar de perplexidade no rosto de Tadashi, Eria continua dizendo que ele recebeu uma segunda chance porque tem a sorte de ter um coração e uma alma puros e que logo será abençoado por Deus. Eria então convoca todos os deuses e pede a Tadashi que escolha qualquer um, pois cada um deles tem uma personalidade única. Tadashi tem um grande interesse em Cronos, que é o deus da agricultura. No entanto, Cronos sabe o que Tadashi vai dizer, como outros, que a agricultura é muito chata. Então, ele sugere que Tadashi procure Hercubaretes, o deus dos heróis, se quiser reencarnar como herói. Ele também sugere Mia, a deusa da sabedoria, pois ouviu dizer que, atualmente, está na moda os jovens dos outros mundos serem os mais inteligentes de todos. Com a bênção da Mia, Tadashi pode usar toda a magia que quiser. No entanto, Tadashi surpreende Cronos completamente quando diz que quer cultivar. Ele acrescenta que seu sonho é cultivar no campo pelo resto de sua vida e, para isso, busca as bênçãos de Cronos. Cronos o aconselha a repensar, pois talvez ele precise das bênçãos de Volca, o deus da ferraria. Tadashi é inflexível e pergunta o que Cronos pode fazer. Cronos explica que a agricultura é o trabalho de todos os seres vivos, o que inclui arar campos, silvicultura, pesca, criação de animais, fabricação de cerveja, culinária, etc. Tadashi fica muito feliz, além da imaginação de Cronos, cujos olhos se enchem de lágrimas. Ele explica que, dezenas de milhares de anos desde a criação de Avestor, ela recebeu 24 reencarnações de todos os mundos, e Tadashi é o primeiro a receber as bênçãos de Cronos. Cronos está todo animado com a chegada de um jovem raro para cultivar no outro mundo. Ele então pede a Iria um favor em sua vida, pois talvez não tenha uma chance como essa. Para a surpresa de Tadashi, Cronos pede a Iria que o deixe investir tudo que tem em Tadashi Ono, e Iria concorda prontamente. Um Cronos entusiasmado decide transferir todos os seus poderes para Tadashi. Tadashi percebe que um tipo estranho de tatuagem se formou nas costas de sua mão. Cronos, muito feliz, exclama que parece que Tadashi é o homem que, afinal, será o salvador deste mundo. Pode-se ver que Cronos exagerou e premiou Tadashi com suas bênçãos de 7 estrelas. Tanto Mia quanto Hercubaretes ficam furiosos com a decisão de Tadashi porque acham que ele violou a lei. No entanto, Cronos protesta que não está trapaceando. A Mia condena o fato de que o número máximo de estrelas que um humano pode receber é 5. A Mia continua dizendo que não importa quão trivial seja a bênção da agricultura, um humano nunca poderá receber esse tipo de bênção de alto nível. De acordo com Mia, nem mesmo lei diária aprovaria isso. Cronos fica furioso quando Mia degrada a agricultura e pede que ela retire suas palavras, pois a agricultura é a base da vida humana. Lei diária fica perturbada com a briga deles e sugere que pode haver uma solução para esse problema. Lei diária se lembra de Mia dizendo que o mundo inteiro está em tumulto, portanto, Avestor também está em caos neste momento. Mia fica sem palavras, e Arya argumenta que várias espécies continuam lutando entre si em vão. Apenas algumas estão prosperando. Muitos Aryas estão infestados de fome, pobreza e opressão por outras nações. Arya calcula que, das 2024 reencarnações,
533 foram abençoadas pela Mia. 800 foram transformadas em heróis corajosos pelos Hercubaretes. 4 indivíduos incomuns buscaram as bênçãos do Lorde Demônio Ord e se tornaram dragões. 124 foram abençoados pelo Lorde Demônio Diavel para se tornarem reis demônios. E 86 buscaram as bênçãos do mestre artesão Vulcano. Esta é a primeira vez que Cronos recebe uma pessoa que deseja pedir suas bênçãos. Se as bênçãos não envolverem combate, 7 estrelas não causarão muito estrago. Arya levanta mais um ponto positivo. Quanto mais comida eles tiverem, mais pacífico será o mundo. No entanto, Mia ainda não está convencida e sussurra no ouvido de Tadashi que ele ainda tem uma chance de mudar para ela, pois eles têm benefícios melhores do que a humilde Cronos. Cronos intervém e sugere que Tadashi deve receber as bênçãos de todos os 3 Hercobarites, Mia e Vulcano. Crono argumenta que Tadashi deve receber o maior número possível de bênçãos porque não tem certeza se apenas a bênção da agricultura será suficiente para ele, pois ele precisa ser capaz de lutar contra monstros e fazer ferramentas. No entanto, Mia é totalmente contra Hercor. Cronos então se volta para Hercubaretes e tenta fazê-lo entender toda a situação. Cronos vai além dos limites quando se curva diante de Hercubaretes e pede que ele, com seu fraco poder divino, possa fazer tanto por Tadashi. Hercubaretes fica surpreso, pois sabe que um deus procuraria monopolizar as encarnações daqueles com almas mais fortes para aumentar seu próprio poder divino, o que é reforçado pela humildade de Cronos. Hercubaretes concorda em dar uma única estrela a Tadashi. Cronos então se dirige a Vulcano e, como ele tem boas relações com Cronos, não se importa em dar a Tadashi 1 ou 2 estrelas. No entanto, Vulcano diz a Tadashi que o problema, na verdade, está com ele, pois receber as bênçãos de Deus significa ter fé e, como se trata de um contrato, Vulcano precisará de algo em troca. Assim, quando Tadashi inocentemente diz que não tem dinheiro, Cronos acha graça e diz que tudo o que precisa é de uma oferenda. Ele acrescenta que prefere vinho e salgadinhos e espera uma bela homenagem. Ao receber as estrelas de Vulcano, Tadashi agradece a ele e depois diz a Hercubaretes que também gostaria de retribuir o favor. No entanto, Hercubaretes não lhe deu uma estrela porque queria algo dele, mas ainda assim ele aconselha Tadashi a não fazer nada vergonhoso. Logo, Tadashi também agradece a Iria e, sob as ordens de Cronos, parte para a reencarnação. Logo, seus pés tocam um solo estranho. Tadashi aterrissa no mundo Avestor, uma zona de fronteira do subcontinente, e se pergunta sobre seu paradeiro. Ele fica aliviado ao encontrar Cronos pousando ao seu lado. Tadashi fica desapontado ao descobrir que a Terra é completamente estéril. No entanto, Cronos o incentiva a começar a trabalhar, pois, segundo ele, há montanhas, planícies, rios e tudo o que é necessário para a agricultura. Tadashi está infeliz porque quer cultivar no campo, mas, em vez disso, foi levado a uma terra deserta. Ele questiona Cronos sobre sua escolha, e este responde que esse é o único lugar em que ele conseguiu pensar onde não há pessoas por perto. Cronos também menciona que os impostos são muito altos em todos os países e que, se Tadashi quiser ser fazendeiro em algum outro país, ele certamente será muito cobrado pela nobreza e sofrerá um destino terrível. O pobre Tadashi se lembra de suas queixas passadas e imediatamente diz que tem certeza de que não gostará de pagar impostos exorbitantes. Tadashi argumenta que, quando se trata de fantasia de outro mundo, os heróis corajosos sempre levam a melhor, mas os agricultores pobres são maltratados porque não são bons o suficiente. Tadashi acha que isso é um teste da bondade de Deus, mas não tem certeza de que a intenção foi boa. Cronos explica que todos os países estão em guerra, e os fazendeiros que são os únicos que acreditam nele estão sofrendo. Tadashi se pergunta se o lugar é realmente habitado. Cronos explica que se trata de uma península chamada Outskirts, abandonada pela graça de Deus. Cronos desenha um quadro sombrio da terra, dizendo que as rochas e árvores malignas dessa área são mais duras do que ferro, e machados e picaretas não resistem a elas. O rio das tristezas que flui por ali está envenenado. Cronos conclui que nenhum homem são pode viver aqui. Mas agora que Tadashi, que tem a bênção de 7 estrelas do deus da agricultura, aterrissou, essa terra não será mais chamada de terra abandonada pelos deuses. Cronos instrui Tadashi a tocar o rio das tristezas com sua mão. Tadashi hesita em colocar sua mão nas águas traiçoeiras, e de repente, a água do rio se transforma em água purificada e utilizável. Cronos garante a Tadashi que restaurou seu corpo para cerca de 20 anos de juventude,
antes de trazê-lo para este mundo, para que ele não precise se preocupar com doenças ou ferimentos. Tadashi se sente revigorado. Cronos então lhe dá um pequeno presente dado por Mia, que é uma bolsa mágica. A bolsa tem um enorme espaço de armazenamento e os itens dentro dela não se decompõem. Agora Tadashi duvida que Mia tenha realmente dado a bolsa a Cronos. No entanto, Cronos admite, hesitante, que realmente a pegou na sala do tesouro sem a permissão dela. Mas ele se desculpará mais tarde. Ele também culpa Mia por ser mesquinha e não dar a bênção a Tadashi. Tadashi garante a Cronos que agradecerá muito a Mia, fazendo uma oferenda para ela. Satisfeito com a purificação da água, Cronos decide então garantir a comida. Ele informa a Tadashi que também pode armazenar comida e água na bolsa e o instrui a colocar um pouco de água e argila nela. Ao colocar água na bolsa, Tadashi acidentalmente pega um peixe e ele entra na bolsa, independentemente de seu tamanho. Cronos fica muito feliz, pois agora a comida de Tadashi também foi providenciada. Cronos decide fugir da floresta para coletar alguns suprimentos úteis. Tadashi inspeciona uma árvore mágica e descobre que ela é dura como ferro. Com a ajuda de suas bênçãos, ele também pode descobrir a variedade de sementes disponíveis na área. Enquanto folheia as sementes, ele encontra uma erva elisia, a mais fina das ervas medicinais, em homenagem a Elisia, a deusa da cura. Cronos fica muito feliz porque, ao encontrar Alicia, eles encontraram ouro e Tadashi decide plantá-la imediatamente. Ash cria habilmente uma flor para a admiração de Cronos e diz que a ferramenta tomou uma forma melhor do que ele esperava. Cronos pede a Ash que coloque seu coração e sua alma e golpeie o solo. Tadashi coloca toda a sua força e golpeia a escavadeira no chão e, para o espanto de Cronos, o chão começa a tremer e depois se despedaça. Até mesmo Tadashi fica surpreso ao ver o chão. Transformação repentina. Por sua vez, Cronos pergunta a Tadashi como ele realmente provocou essa transformação. Tadashi, um simplório, argumenta que apenas colocou seu coração e sua alma nisso e começou a cavar. Cronos fica completamente surpreso com o fato de o solo não ser apenas arado, mas transformado em um bom solo adequado para a agricultura. Cronos admite que essa é a primeira vez que vê as bênçãos das 7 estrelas, mas dá todo o crédito a Tadashi porque seus desejos puros trouxeram milagres a essa terra deserta. Logo eles decidem borrifar um pouco de água no solo, que adquire uma bela cor de terra. Cronos instrui Tadashi a plantar as sementes de Elisia nesse momento, juntamente com alguns ciprestes e madeira que eles coletaram anteriormente. Os olhos de Tadashi se arregalam de surpresa porque as sementes começam a brotar assim que são plantadas. Cronos pode sentir o poder divino do deus da agricultura crescendo dentro dele. Ele está confiante de que, com sua imensa divindade e as bênçãos de Tadashi, qualquer planta pode ser colhida em 3 dias. Cronos pede a Tadashi que triture os ossos de animais que eles coletaram anteriormente e os espalhe. Quando Tadashi faz isso, os mini-brotos começam a se desenvolver em brotos jovens. Para seu deleite, Cronos acrescenta que Tadashi pode usar fertilizante para estimular o crescimento e, nesse ritmo, uma árvore pode crescer em 2 dias. Logo o sol está prestes a se pôr e Cronos decide colher lenha. No entanto, Tadashi reluta em cortar uma árvore que cresceu tanto. Ele então faz um gesto de desculpas para a árvore e começa a cortá-la. Ele pede a Cronos que a madeira não precise ser seca antes de ser usada como lenha, porque uma árvore recém-cortada tem muita água para ser usada como madeira ou lenha, e normalmente leva de 2 a 3 dias para secá-la. No entanto, Cronos pede a Tadashi que aperte a madeira e, para a surpresa de Tadashi, a madeira é facilmente espremida como uma esponja, e todo o excesso de água sai facilmente. Cronos argumenta que Tadashi não deve comparar as coisas com seu antigo mundo. Como agora ele está na Terra das Bênçãos, ele tem poder divino para fazer coisas infinitas. Cronos então instrui Tadashi a acender o fogo. No entanto, Tadashi nunca havia acendido fogo antes. Cronos o ensina a, primeiramente, desfazer a grama morta na lenha. Em seguida, ele deve esfregar pedras e gravetos para acender faíscas, e depois, aumentar a faísca e transferir o fogo do galho para a madeira. Tadashi fica feliz porque sempre quis fazer fogueiras. Enquanto isso, Tadashi está observando as chamas dançantes e pensa que ver o fogo iluminar a noite escura é muito reconfortante. Ele gosta da ideia de uma faísca ocasional se acendendo e se lembra de que é assim que seus ancestrais viviam no passado. Ele diz a Cronos que tem certeza de que terá uma vida decente no futuro. Em seguida, ele diz a Cronos que precisará de uma panela de barro para ferver água. Cronos diz que, para esse fim,
ele já tem um pouco de argila em sua bolsa de armazenamento. Logo Tadashi começa a criar sua própria panela de barro. Ele mistura um pouco de areia e algumas gotas de argila para que não se quebrem. Embora Tadashi não seja muito bom nisso, como tem as bênçãos do ferreiro Vulcan, ele tem certeza de que será bem sucedido na fabricação de vaso. Logo ele começa a criar a cerâmica Jaman, para fascínio de Cronos. Esse tipo de cerâmica foi criado por ancestrais distantes do Japão. Cronos então coloca as panelas em uma chama aberta para cozinhá-las. No entanto, por algum motivo, elas começam a ficar pretas. Cronos confirma que as panelas estão prontas, pois, normalmente, se fossem cozidas tão rapidamente, rachariam facilmente. No entanto, como eles têm as bênçãos de Vulcano, o processo correu bem. Logo depois, Cronos coloca as panelas em um monte de areia para esfriá-las. Em seguida, Tadashi lustra a superfície das panelas com pedra para que a água não penetre em seu interior. Enquanto faz as panelas, Tadashi está se divertindo muito e desfrutando da companhia de Cronos. Ele acha que tudo é como um sonho e sente que sua vida atual é melhor do que a vida rotineira de antes, quando ele costumava ficar exausto de tanto trabalhar em uma mesa. Depois de todo esse trabalho, Tadashi começa a sentir fome. Então Cronos o lembra do peixe grande que ele pescou antes. Quando ele tira o peixe da sacola, o peixe parece tão horrível, com todos aqueles dentes grandes e olhos aterrorizantes, que Tadashi hesita em devorá-lo. Ele se pergunta se aquele peixe do diabo é realmente comestível. Cronos garante a Tadashi que ele ficará bem, pois o peixe foi purificado pelas bênçãos da agricultura e se tornou muito mais dócil. Cronos o adverte de que, se a bênção for removida, o peixe se tornará feroz como sempre. Portanto, Tadashi deve aprender algum treinamento de combate. Tadashi protesta e diz que não quer fazer algo assustador e que tudo que ele quer é ser um fazendeiro comum. Na verdade, Cronos está brincando com Tadashi, mas ele ainda acha que alguns demônios podem ser purificados por bênçãos e ainda assim serem ferozes. Ele tem certeza de que alguns vivem na floresta que eles exploraram durante o dia. Cronos sugere que eles cerquem os campos e construam uma casa para Tadashi dormir. A conversa é interrompida por um barulho estridente. Cronos comenta que esse é o chamado de um pássaro demônio. Aterrorizado, Tadashi sugere que eles precisam construir uma arma. Cronos pede que ele vá com calma, pois a arma já está nas mãos de Tadashi. Cronos acrescenta que a árvore mágica e o minério mágico são mais duros que o ferro, e Tadashi pode facilmente usá-los como armas. Cronos lembra Tadashi que, como ele também tem a bênção de um herói, possui mais armas do que a maioria dos guerreiros. Cronos então sugere a fabricação de alguns remédios usando Elísis. Se Tadashi aprender a fazer esses remédios, ele beneficiará não apenas a si mesmo, mas também aos outros. Mas, primeiro, eles decidem fazer o jantar. Tadashi corta o salmão em pedaços e os coloca em uma panela para ferver. Em seguida, acrescenta alguns cogumelos para aumentar a quantidade. Após o cozimento da sopa, Tadashi aprova e sente que, embora a sopa esteja deliciosa, um pouco de molho de soja, misto ou sal poderia ter feito mágica em seu sabor. Cronos sugere adicionar algumas ervas elísis à sopa, e Tadashi percebe uma imensa mudança no sabor. Cronos explica que elísis pode ser usado como condimento ou tempero. Quando a sopa está pronta, Cronos diz a Tadashi que, como ele é um deus, para que possa comer, é preciso oferecer algo a ele. Ele pede a Tadashi que faça uma estátua de pedra dele. Logo, Tadashi esculpe imediatamente uma estátua representando Cronos e oferece a ele uma tigela de sopa de peixe. Logo, Cronos está engolindo a sopa, comentando que é a oferta mais deliciosa que já recebeu em muito tempo. Cronos sugere que é hora de convidar Vulcano para se juntar a eles e fazer uma estátua dele também, já que Tadashi precisará das melhores ferramentas para o trabalho. Vulcano aparece assim que é chamado e lhe é oferecida uma tigela de sopa de peixe, depois de ter devorado sua parte. Cronos pede a Vulcan que se ocupe com seu trabalho. Vulcano reclama que não estão deixando que ele aproveite a refeição. Cronos pede que ele apenas o ouça. Cronos então mostra a Vulcano o minério mágico e comenta que ele é mais duro que o aço. Ele diz que esse é o único tipo de pedra disponível aqui. Cronos continua dizendo que, mesmo com seus poderes, ele não é capaz de processá-lo. Portanto, precisará dos poderes divinos de um ferreiro para processá-lo. Vulcano observa o pedaço de pedra e depois comenta que o minério pode ser processado sem usar o poder divino. Isso choca Cronos, que diz que, se o minério pudesse ser processado normalmente, ele já teria sido amplamente utilizado. Vulcano argumenta que isso se deve ao fato de não ser amplamente conhecido como fazer isso. Vulcan então diz a Tadashi que, primeiro, ele precisará fazer algumas ferramentas para o processo: uma fornalha, uma bigorna,
um martelo e um par de pinças. Tadashi fica atônito porque tudo isso parece um pouco difícil de ser processado. Vulcan continua dizendo que precisará de cadinhos e moldes para derreter metais. Mais tarde, Tadashi constrói uma bela fornalha para Vulcano, e este lhe pede para colocar o calor no máximo, pois eles queimarão a madeira completamente. Logo, Vulcan está esperando que a madeira maligna seja queimada. A parte surpreendente da madeira maligna é que ela não pega fogo, mesmo se for colocada em chamas por um longo período. É por isso que se pensa erroneamente que a madeira má nunca queima. Vulcan destaca a cor da chama, que muda drasticamente de vermelho para azul. Tadashi ressalta que a madeira mágica não queima mais rápido do que a lenha comum. Além disso, é preciso uma temperatura mais alta para derreter o minério mágico. Vulcan fica impressionado com a visão inteligente que vem de Tadashi. Vulcan revela que a Mia queria roubar esse tipo de inteligência de Tadashi. Vulcan, então, devolve o minério a Tadashi e pede que ele use sua própria criatividade para descobrir o que deve fazer. Ele continuará a orientá-lo. Mais tarde, Tadashi começa a trabalhar no remo e descobre que o remo de magia negra está ficando azul. Ele se pergunta se está seguindo o caminho certo. De repente, Vulcan dá um berro, assustando Tadashi completamente, anunciando que ele passou no teste. Vulcano elogia a capacidade de Tadashi e comenta que nunca teve um aprendiz como ele antes. Ele argumenta que o minério mágico aquecido ficou azul e macio. Ele pode ser martelado em qualquer formato. Tadashi lhe agradece, mas está confuso sobre o que fazer em seguida. Vulcan lhe dá ideias como criar placas para bigornas ou martelos, etc. Tadashi está determinado a trabalhar nisso, mesmo que fracasse, já que faz muito tempo que ele não tenta algo novo e diferente. Vulcano instrui que, após ficar satisfeito com sua criação, ele deve esfriá-la com um copo de água. Vulcano argumenta que o minério mágico derreterá, todas as impurezas serão removidas e ele se transformará em aço mágico azul. Depois de muito trabalho, Tadashi consegue criar um martelo de aço azul. Embora não seja muito bonito, Tadashi o adora, pois ele o criou sozinho. Tadashi decide usar esse martelo para fazer ferramentas mais elaboradas, então pede a Vulcan que o ensine. Vulcano promete que, da próxima vez, eles derreterão uma grande quantidade de minério mágico e criarão uma bigorna. No entanto, ele não tem certeza de que tipo de material será necessário para criar um cadinho. Tadashi apresenta uma jarra de barro como solução. De repente, ele se lembra de que a argila cerâmica pode realmente suportar altas temperaturas. Vulcano comenta que, para um cadinho de argila cerâmica, é preciso construir um forno para aquecê-lo. Vulcan generosamente se oferece para ficar com Tadashi até que ele encontre algo que o satisfaça. A dupla está tão animada que, com velocidades sobre-humanas e repetidas tentativas e erros, eles conseguem concluir o cadinho e o molde de cerâmica. Finalmente, quando Tadashi está roncando tranquilamente depois de 2 noites sem dormir, pois as bênçãos de Deus só podem funcionar por 2 dias sem dormir, Vulcan e Cronos estão conversando entre si. Cronos comenta que, finalmente, tudo o que eles estavam planejando foi implementado com sucesso. Cronos pergunta a Vulcano se ele acha que Tadashi tem potencial. Este último responde que passou os últimos dias com ele e tudo o que sabe é que Tadashi é um bom homem que realmente se preocupa com a vida. Vulcano acrescenta que Tadashi é, com certeza, um trabalhador esforçado e que fará bom uso das bênçãos concedidas a ele. Enquanto isso, Cronos está ponderando que essa ilha deserta do mundo da Vastor é uma distorção de si mesma. No entanto, faz todo sentido que Tadashi tenha aterrissado aqui. Além dessa noção, nem mesmo os deuses sabem o que vai acontecer. Os deuses só podem dar inspiração, e as flores que desabrocharão ou as plantas que florescerão dependem de Tadashi. Enquanto conversam, Tadashi acorda de seu sono. Vulcan e Cronos informam a Tadashi que seu período de treinamento termina aqui e que agora ele está livre para explorar a Terra por conta própria. Vulcan diz que gostou muito de seu trabalho de treinar Tadashi e se certifica de que Tadashi o chame sempre que precisar de sua ajuda. No entanto, ele não pode se esquecer de oferecer algo saboroso antes disso. Tadashi promete que trará vinho para ele na próxima vez. Cronos ressalta que, antes disso, ele precisa estabelecer uma base sólida para sua vida e depois fazer oferendas quando puder pagar por elas. Logo, Cronos se despede de Tadashi com lágrimas nos olhos, pois não é aconselhável ficar ausente do céu por muito tempo. Após a partida de Vulcan e Cronos, Tadashi decide experimentar a primeira colheita. Assim, sua vida em outro mundo começa e as semanas se passam. A essa altura, a terceira colheita já passou e os campos ficaram mais amplos. Os campos de ciprestes e árvores tímidas se tornaram mais densos para dar uma aparência de floresta. Tadashi construiu um barracão próximo aos campos, onde fazia pedras de moinho,
barris, porões e outros trabalhos em madeira. Por enquanto, Tadashi tem conseguido se sustentar. No entanto, com o passar do tempo, Tadashi começa a se sentir solitário e realmente deseja ter algum gado ou um animal de estimação. Ele sente que achava que havia Xembeais na floresta. Logo ele encontra um pássaro monstruoso gigante tentando caçar um cachorrinho fofo. Tadashi tenta encontrar uma arma, mas ele se lembra da voz de Crono dizendo que ele tem uma arma em suas mãos e é tão forte quanto um guerreiro. Logo sua mão gera um machado e, com a bênção da agricultura, ele golpeia o pássaro traiçoeiro. O pássaro parece não dar atenção ao que Tadashi diz, mas continua perseguindo o pobre filhote. Tadashi percebe que assustar o monstro não será suficiente, mas o dano causado pelo golpe não o afetará diretamente. Ele observa o pássaro e vê que, se ele estiver voando, enviará a terra que cavou em direção ao monstro pássaro. Ele chama esse ataque de tiro de escavação. O tiro desperta a ira do pássaro que, por sua vez, avança em direção a Tadashi. No entanto, Tadashi continua atacando com tiros de escavação. Ele pede a um pássaro monstro meio derrotado que voe para longe, caso contrário, ele o arará. O pássaro voa e Tadashi dá um suspiro de alívio. Logo ele segura o filhote miserável em seus braços e percebe um corte feio em seu corpo. Tadashi gentilmente faz um curativo no ferimento do filhote. Depois que ele se recupera um pouco, ele pergunta ao filhote sobre seus pais e de onde ele veio. Ele acha que o filhote pode ter se perdido ou está sozinho, assim como ele. O filhote começa a farejar os ossos que estão por perto, pega um deles e começa a mordiscar o osso com fome. No entanto, Tadashi o proíbe de comer esses ossos duros, pois eles podem lhe causar dor de estômago. Em vez disso, ele oferece ao filhote algumas nozes de taro cozidas. Tadashi acha que o filhote não pertence a este mundo. Ele então oferece ao filhote para ficar com ele, e ele prontamente abana o rabo. Como o filhote tem o hábito de dizer Kiriru repetidamente, Tadashi decide chamá-lo de Kiriru. Os dias passam e Tadashi está deitado com satisfação, pois as florestas madeireiras e os campos se expandiram consideravelmente. Além disso, ele construiu um grande estoque de alimentos, embora com pouca variedade. Tadashi decide explorar mais a área. Ele começa a arrumar seus pertences, pensando que deve estar pronto para qualquer coisa. Uma Kiriru enorme corre até ele, e Tadashi não consegue acreditar que ela tenha crescido tanto. Tadashi diz a Kiriru que eles irão para o outro lado da ilha para fazer sal. Ele não sabe quanto tempo levará, mas precisa de um pouco de tempero. Kiriru oferece a Tadashi uma carona em suas costas. Tadashi se recusa e diz que pode andar facilmente. No entanto, Kiriru abruptamente coloca Tadashi em suas costas e juntos eles galopam em direção à outra extremidade. Logo eles chegam ao lado das águas profundas. Tadashi estava pensando que levaria dias para chegar ao seu destino a pé. No entanto, Kiriru, com sua supervelocidade, conseguiu fazer isso em apenas algumas horas. Tadashi sempre se perguntou como seria um oceano em outro mundo. No entanto, ao chegar lá, ele percebe que a aparência é bem normal. No entanto, a água parece mais escura em Mirkaer, mas é a mesma do River of Sorrow. Ele prova a água e o gosto parece exatamente igual ao de qualquer mar japonês. Ele conclui que o ambiente neste mundo é quase o mesmo do mundo anterior. Em seguida, ele pondera sobre o método de criação do sal. Se alguém pegar a água do mar e colocá-la em uma panela, deixe-a ferver e depois evaporar. Pode-se ver que, depois que toda a água é evaporada, sobra sal na panela. Tadashi decide construir um campo de sal em breve. Kru traz alguns turbantes, conchas e AAL para a alegria de Ash. E não é só isso. Ele o incita a seguir para algumas águas rasas onde as lagostas estão nadando como cinzas. Ele pega um prato de frutos do mar e prova cada um deles. Ele se surpreende com sua doçura e salinidade natural. Então, quando Kiriru insiste, Tadashi lhe promete que também cozinhará para ele. Mais tarde, Tadashi ouve o som de alguém bebendo água prontamente e imagina que possa ser Kiriru. No entanto, para sua surpresa, Kiriru esteve do seu lado o tempo todo. Ele é surpreendido por uma estranha garota parecida com um gato bebendo água de um pote de barro. Ela pede mais água. Tadashi observa a garota atentamente e acha que ela parece uma mulher fantasiada de fera. Mas, estranhamente, a garota está usando um maiô. A garota pede água repetidamente, além de comida, e se refere a Tadashi como mestre. De repente, uma voz autoritária assusta Tadashi e ela pertence a outra mulher fera que pede a Tadashi que se afaste da garota anterior chamada Eren. No entanto, quando Eren a vê de relance, ela se agarra ainda mais a Tadashi,
deixando o pobre rapaz completamente desconfortável. Tadashi observa que a segunda garota é uma elfa. Ele avista um navio flutuando nas proximidades e conclui que as duas garotas saíram desse navio e, como ele estava tão ocupado com sua pequena festa de frutos do mar, não as notou. No entanto, a garota elfa também está usando biquíni. E isso no meio da floresta. O pobre Tadashi está completamente envergonhado. Então, quando aquela elfa arrogante pede repetidamente que ele se afaste de Eren, ele diz a ela que Eren o abordou pessoalmente. É um fato conhecido que os elfos desprezam os humanos, e isso mostrou o desprezo natural daquela elfa por ele. Eren se refere a essa garota elfa como Aslina e protesta que Tadashi é um bom homem. No entanto, Aelin argumenta que Tadashi é um ser humano, e como os seres humanos são tão virtuosos, ela até duvida que a comida que Tadashi oferece a ambos esteja envenenada. Tadashi protesta que os frutos do mar são pescados à vista. E por que alguém envenenaria sua própria comida? Aslina lhe pergunta se ele pertence ao reino da linha de frente. No entanto, Tadashi fica completamente confuso porque nunca ouviu falar da palavra frontline. Aslina então lhe pergunta como se chama o lugar atual, e Tadashi diz que os deuses o chamam de inferno. Tanto Aslina quanto Eren ficam chocados e não conseguem acreditar que foram tão longe. Aslina explica que as águas ao redor da fronteira são negras com veneno. Elas deveriam ser inacessíveis. Tadashi explica que limpou todo o veneno e que ele não está mais lá. Aslina não consegue acreditar que Tadashi realmente limpou a água com veneno e sabia desde o início que ele era um homem suspeito. No entanto, Eren insiste que Tadashi pode lhes fornecer água fresca e comida. Aslina adverte para não ser tão crédula. Eren grita com ela que eles estão sem suprimentos no barco e que todos morrerão em breve se não implorarem a ele por comida e água. Logo, Eren traz outras garotas famintas para fora do barco, e Tadashi garante a Aslina que todas serão bem servidas por ele. Ela duvida das intenções humanas. Logo, Aslina aponta um Kiriru e pergunta a Tadashi que tipo de Exendeste é esse. No entanto, Tadashi a corrige dizendo que Kiriru é um cachorro comum. No entanto, Aslina argumenta que cães e lobos não podem ser tão grandes. Iselina explica que aquelas presas e garras de aparência feroz podem cortar as escamas de um dragão. Ela lhe diz que, seja quem for, Kaio é uma fera lendária chamada Fen. Quando El descobre que Fenrir é o animal de estimação de Ash, ela está prestes a perder a consciência. Logo que recupera a consciência, Tadashi a consola dizendo que todos os seus amigos estão se divertindo muito. Tadashi diz a El que sabe o que realmente aconteceu com eles. Os amigos dela lhe disseram que eles saíram para uma viagem de pesca longe da ilha natal e ficaram à deriva no mar. Ele então oferece a ela uma bebida composta de água embebida em algumas ervas delícia. Ele a incentiva a beber para ganhar força. Aislinn fica surpresa mais uma vez porque não consegue entender como Tadashi conseguiu uma erva tão rara. Tadashi a examina e conclui que Aislinn está com febre e está irritada por ter ficado desidratada por muito tempo. Ele revela a ela que é um curandeiro abençoado pela deusa da cura, Elisia. Aislinn percebe que, embora seja uma estranha para Tadashi, ele ainda está lhe oferecendo uma erva rara e cara. Talvez ele não seja uma pessoa ruim. Depois de tomar o chá, Aislinn começa a se sentir melhor e leva outro choque quando vê a areia da praia se transformar em grama. Tadashi argumenta que plantou a grama porque pensou que quem gostaria de se deitar na praia? Agora, Aislinn olha para Tadashi com um novo tipo de respeito e pensa que, no início, ela achava que Tadashi era falso. Mas depois ele tem um Fenrir que o segue como um cãozinho de estimação e também tem o poder de realizar milagres. Acima de tudo, ele tem 9 estrelas de bênçãos nas costas de sua mão. Ela acha que não será uma boa ideia ir contra ele. Aislinn rapidamente se desculpa pelo comportamento desdenhoso do outro dia. Aislinn então se apresenta como a chefe de todos os elfos do mar e representante das Ilhas Campbell. Tadashi concorda porque os amigos dela já lhe disseram que Azilia é a rainha das Ilhas Campbell. Aislinn o corrige dizendo que ela foi a rainha há muito tempo. Agora ela é a chefe de uma tribo de elfos marinhos que está morrendo. Tadashi sente pena dela e se apresenta como Tadashi Ono. Ao ouvir a palavra Ono, Aislinn pensa que Tadashi é um rei, mas ele a corrige dizendo que esse é apenas seu sobrenome e que ele é apenas um fazendeiro. Aislinn fica completamente desapontada. Logo depois, Eren diz a ela que o mestre Tadashi é muito bom e tem 7 bênçãos da agricultura. Eren, então, pede que Aislinn coma alguma coisa porque, se não comerem, ficarão sem forças. Aislinn não tem escolha a não ser comer o que Tadashi está oferecendo,
e ele sente que ela é bastante dramática. Ele lhe diz repetidamente que não há veneno na comida. No entanto, Aislinn diz que precisa comer a comida dele para que ele não a deixe morrer. Algo estranho acontece. Depois de comer a comida dele, ela pede que ele a faça sua escrava. No entanto, Tadashi fica surpreso com a oferta dela e a rejeita imediatamente, pois não gosta de fazer meninas de escravas. Aislinn diz que se alguém precisa ser sacrificado, então deve ser ela. Eren diz que Aislinn é a representante deles. Então, em vez disso, ela deve se tornar escrava do mestre. No entanto, Aislinn protesta que Eren é a última esperança, pois ela é uma mulher fera muito corajosa. Tadashi se pergunta por que eles estão fazendo tanto alarde para que ele dê refeições a eles. Aislinn dá uma justificativa muito ridícula de que Tadashi é um humano e está tentando enganá-los agindo como uma boa pessoa. No entanto, na realidade, ele é apenas um canalha tentando escravizá-los. Tadashi começa a tremer de raiva e grita que as acusações dela não estão corretas. Há um boato maluco de que todos os homens da raça humana são criaturas cruéis que querem escravizar elfos e mulheres fera. Tadashi esclarece que ele vive aqui sozinho e não se importa se há escravos por perto. Eren não entende por que ele os está ajudando. Tadashi diz a ela que ajudará qualquer pessoa que precise. Quando as duas senhoras estremecem com os pensamentos dele, Aislinn começa a contar que as Ilhas Campbell, lar de elfos marinhos e outras mulheres fera, foram invadidas por um ducado da linha de frente, um estado militar humano. Desde então, as Ilhas Campbell foram tomadas pelo ducado da linha de frente. No entanto, antes de o ducado assumir o controle, as ilhas foram saqueadas e pilhadas por demônios do Mar do Norte e devoraram seu povo. Aron acrescenta que o país de Aislinn foi atacado por humanos e demônios e agora está em ruínas. Os elfos do mar e os homens fera da ilha eram originalmente uma raça fraca que se deslocou para a fronteira para escapar da guerra. Por esse motivo, apenas as jovens permanecem como anciãs, e os poderosos morreram na batalha. Aislinn acrescenta que os demônios os consideram apenas uma isca. O ducado está em melhor situação, mas os impostos são muito altos. Eles ameaçam as meninas com escravidão se não pagarem pela comida até que os 7 armazéns estejam cheios. Tadashi sente pena das moças e se lembra de que Cronos mencionou algo sobre impostos pesados. As corajosas senhoras estão tentando impedir a escravidão de seus companheiros. Elas estão desesperadamente coletando alimentos em alto mar para impedir que seu povo seja escravizado. Tadashi reflete com raiva sobre o terrível mundo em que estão vivendo atualmente. Não é de se admirar que a reputação da humanidade esteja em seu pior momento. Ele pergunta a Aislinn se não há problema em colocar algo comestível no armazém. Logo ele esvazia sua sacola com todos os alimentos que possui, e Aislinn fica surpresa ao ver o limite de armazenamento dessa sacola. Tadashi pede a Aislinn que leve todos os gêneros alimentícios com eles, e ele fará mais, se necessário. Eren se emociona e o abraça em sinal de gratidão. Aislinn pergunta a Tadashi, hesitante, se ele tem mais ervas de Elijah. Tadashi prontamente dá essas ervas a ela, dizendo que pode cultivar o quanto quiser em seu jardim, e ele a trata como uma colheita. No entanto, Aislinn não acredita nele porque sabe que Elijah é uma erva rara e cara. Eren acrescenta que Tadashi, o rei da agricultura, pode cultivar o que quiser. Aislinn não tem escolha a não ser acreditar nele. Ela argumenta que muitos de seus companheiros de ilha foram feridos e está se perguntando se Tadashi compartilha algumas ervas com ela para o tratamento deles. Tadashi concorda em emprestar as ervas que ela quiser. Aislinn revela que também é uma curandeira com a bênção da cura. Com a erva Elisia, ela pode fazer o Elixir, a maior das curas. Ela então decide mostrar a Tadashi suas habilidades. Logo ela mistura e tritura algumas ervas e invoca Elisia, a deusa da cura. Para conceder o Elixir, ela criou um poder de cura. Logo um frasco de Elixir é deixado cair. Essa é a cura universal. Aislinn oferece esse frasco a Tadashi como um símbolo de sua gratidão por ajudar a ela e as outras meninas. Ela promete criar Elixir para o mestre Tadashi pelo resto de sua vida. Quando Tadashi segura o frasco e se surpreende com a beleza do frasco, Aislinn fica furiosa porque isso é tudo que ele tem a dizer sobre o show de sua vida. Tadashi rapidamente se desculpa e diz que o Elixir é incrível, mas ele não sabia se garrafas de vidro tão bonitas também são feitas aqui. Aislinn diz que, se alguém tiver vidro, isso é possível e que pode ser feito se você tiver areia. Ela então convoca uma garota chamada Isha. Aparece uma garota de óculos e cinza. Ela se pergunta se a garota também sabe fazer lentes. Elina apresenta um chá como soprador de vidro com um ferreiro. A enguia abençoada por uma estrela diz que teria ficado feliz em compartilhar com Ash. Ela,
mas a arte Elven de fazer vidro é um segredo. No entanto, Ash fica empolgado com a ideia de fazer um vidro tão bonito que pede a um chá que lhe ensine o método. Asha lhe diz que adoraria ensiná-lo, mas que não tem outros materiais além da areia, como a fornalha ou outras ferramentas. Tadashi esvazia sua bolsa e traz muitos materiais, para a surpresa da garota, e pergunta a eles que tipo de ferramentas e fornalha serão necessárias, e ele os construirá em um instante. Logo Asha o guia e a Aslina pode ver a rapidez com que os tijolos estão sendo colocados. Asha acrescenta que sabe que Tadashi também tem a bênção de Vulcano para exibir tal habilidade. No entanto, a Aslina não consegue acreditar na ideia de ter bênçãos de vários deuses. Depois de um tempo, Tadashi construiu uma fornalha de ferreiro e um forno preto. Logo, Isha lhe diz que, dependendo da areia daqui, ela sugere misturá-la com algas marinhas ou cinzas de conchas. Tadashi produz toneladas de conchas, e a Aslina diz que tem um barco cheio de algas marinhas. Quando ele verifica as algas, comenta que são algas kelps e vakame, como ele as viu nos oceanos deste mundo. Ele comenta que a qualidade dessa alga marinha é esplêndida e que ela ficará ótima em uma sopa. A Aslina fica surpresa porque Tadashi disse que comia kelps, pois ela achava que somente os elfos do mar comiam algas e que o resto da espécie não se importava com isso. Tadashi comenta que os japoneses são do tipo marinho. Ele então encontra borracha e algodão marinhos. E a Aslina comenta que os materiais são usados para criar trajes de banho como os que eles estão usando. O pobre Tadashi fica muito envergonhado, mas pergunta a Aslina se ela poderia ensiná-lo a colher e costurar esses materiais. A Aslina lhe diz que leva um ano para colher o algodão marinho e vários anos para colher a borracha marinha. Tadashi pede que ela espere pelo milagre. Em segundos, um broto de borracha marinha cresce em meio à água do oceano, para a surpresa de Aslina. Tadashi comenta que usará pó de concha como fertilizante. Em pouco tempo, o broto se transforma em uma árvore de pleno direito na frente de Aslina. Tadashi decide ficar na praia para que eles possam usar a praia para fazer cinzas de plantas, fios e tecidos para a fabricação de vidro. Ele então se volta para Aslina e a lembra que antes ela queria agradecê-lo por ter lhe dado comida. A Aslina demonstra sua disposição. Ele faz um acordo comercial com ela e diz que, como é fazendeiro, precisa de sementes e do conhecimento de novas plantas. Ele fornecerá um suprimento infinito de alimentos e plantas elisabetanas para a Aslina e, em troca, quer que ela lhe traga algo da ilha que possa ser útil. A Aslina concorda prontamente e diz que na manhã seguinte eles levarão o presente de volta à sua ilha natal, mas promete que fará de tudo para atender ao pedido dele. Tadashi fica preocupado porque o sol está prestes a se pôr e ele deveria ter construído uma casa onde as moças passariam a noite. Ele tem estado tão ocupado que, na verdade, esqueceu tudo isso e também gastou todo o seu dinheiro em equipamento. No entanto, a Aslina diz para ele não se preocupar. Em pouco tempo, Eren produz uma linda tenda e Tadashi comenta que eles têm um tecido elástico para criar uma tenda. Ele realmente aprecia o esforço deles. Em seguida, ele elogia os esforços de Kiriru por pescar camarões o dia todo. Quando ele está prestes a dar um banho, fica envergonhado ao ver as senhoras se lavando e decide que um vestiário separado para as senhoras é obrigatório. Mais tarde, a Aslina o convida para passar a noite em sua tenda, mas ele recusa imediatamente e diz que vai ficar do lado de fora e cuidar do fogo. No entanto, a Aslina se recusa a aceitar que Tadashi durma do lado de fora enquanto elas estão dormindo dentro da tenda. O pobre Tadashi não tem escolha, mas decide dormir na extremidade mais distante da barraca. No entanto, Eren insiste que ele durma no meio. As meninas começam a insistir furiosamente quando Kiriru salva Tadashi desse dilema e dorme em uma posição tal que uma parede de pelos é criada entre Tadashi e as meninas. Na manhã seguinte, Eren cumprimenta Tadashi assim que ele acorda, e ele pergunta a Eren como ela conseguiu prender o bambu e o tecido na barraca. No entanto, Eren não está ciente da tenda e do bambu do material, então Tadashi decide examinar a si mesmo e conclui que eles são fixados por uma cola natural extraída de ossos e pele de animais. Ash explica que a elasticidade da tenda é uma propriedade da borracha marinha, mas também porque é um material sintético feito de uma combinação de madeira e bambu. Eren acha que Tadashi adora fazer coisas. Tadashi pergunta a Eren qual é a especialidade dela, e Eren, atônita, responde que tudo o que sabe é que ela é uma fera corajosa que sabe lutar. Ela conta a ele, com orgulho, que a última vez que lutou foi contra um tubarão. Logo, uma Helena exausta aparece da tenda e pede desculpas por sua aparência ruim. Tadashi olha para ela e sorri ao dizer que, afinal, ela é uma princesa que não é tão boa de manhã. Mais tarde, as meninas se despedem de Tadashi,
pois agora é hora de voltarem para sua terra natal. A Slina prevê que elas retornarão à sua ilha em um dia, e Tadashi lhes deseja uma boa viagem. Ao partir, a Slina lhe agradece novamente, mas Tadashi lhe diz que se trata de um acordo entre iguais e que ele está pedindo um favor em troca às meninas. Além disso, como ser humano, ele não pode ficar parado observando os maus tratos às pessoas deste mundo. Ele tem certeza de que foi por isso que o mestre Cronos lhe deu poderes. Ele lhe deve um favor e precisa retribuir. A Slina garante a ele que deixará Isha e mais 2 pessoas para ajudar Tadashi em seu trabalho. Com isso, o barco de Slina parte. Tadashi então pergunta aos 2 ajudantes seus nomes e as tarefas em que são bons. Um deles é Laura e ela sabe costurar muito bem. Outro se chama Belry e costumava trabalhar no campo em sua ilha. Tadashi lhes dá as boas-vindas e diz que está ansioso para trabalhar com todos eles. Em primeiro lugar, ele pede às meninas que usem roupas em vez de biquínis. Ele se pergunta por que os elfos do mar usam biquínis. Laura responde que geralmente é conveniente usar um maiô na praia. O chá pergunta a Tadashi qual é a primeira coisa que eles têm de fazer, e Tadashi responde que primeiro eles vão plantar uma floresta. As senhoras ficam surpresas, mas Belry pode ver que, com a simples aspersão de água, brotam brotos do solo. Ele designou a Belry a tarefa de plantar as sementes e regá-las enquanto ele ara os campos. As meninas ficam estupefatas quando os brotos se transformam em árvores adultas em pouco tempo. Em seguida, ele revela às meninas que está planejando cavar um poço por aqui. Belry garante a ele que ela já cavou poços na ilha antes. Mas Tadashi bate seu arado no chão e voa lá. Uma vigorosa fonte de água brota do solo. Para a perplexidade de Beri, Tadashi explica que sentiu o cheiro de água fresca no solo e, por isso, arou o veio de água subterrânea. Ele descobriu por que fazer um poço quando poderia simplesmente cavar um buraco no chão. No entanto, Beri diz a ele que deve deixar a construção do poço para ela. Tadashi indica os materiais necessários para criar um poço para Beri. Logo chega a hora do almoço e Isha decide ajudá-lo. Logo ele chama Kururu, que vai buscar um prato de frutos do mar frescos para ele. Tadashi então pede a Laura que traga as algas marinhas Kelp e Wakame que a Slina deixou para trás. Ele então a instrui a deixar a alga de molho em uma panela de água, pois ele fará uma sopa com ela. Quando Laura termina todos os preparativos, ela se surpreende ao ver Tadashi fazendo pão. Laura diz a ele que tem experiência em fazer pão com algas marinhas, então pede a Ai que deixe a tarefa para ela em breve. Laura o ensina a fazer pão usando farinha, sementes de chia e sal. O pão resultante não é muito fofo, mas logo servirá. Ele prepara a sopa de frutos do mar usando algas e o pescado do curau. As senhoras ficam surpresas com o almoço tão delicioso preparado por Ash e ficam felizes em saber que Ash come como elas. Em seguida, ele lhes oferece um café feito com sementes de dente de leão. No entanto, as moças preferem água a essa bebida horrível. Ele pede a Asha que lhe ensine a fazer vidros à noite. No entanto, Asha está muito envergonhada para ensinar algo a Tadashi. No entanto, ela lhe oferece toda a ajuda e orientação necessárias durante o processo de aprendizado. Em pouco tempo, Tadashi consegue criar um frasco de vidro igual ao anterior. Ele realmente se pergunta se Vulcan e os outros estão bem e planeja fazer uma oferenda de frutos do mar a eles. Asha comenta que a madeira mágica será de grande ajuda para aumentar o poder de fogo deles, e a areia é perfeita para fazer vidro. Logo eles decidem criar muitos potes de vidro para armazenamento e pratos para uso regular. Além disso, Tadashi planeja expandir seu jardim de ervas da Elisia para produzir para o Elixir. Ele também precisa criar óleo de cozinha e, para isso, precisará de sementes de uva. Em pouco tempo, ele consegue criar o belo jardim com que sempre sonhou. No dia seguinte, é hora de colher o algodão e a borracha do mar. Laura lhe diz que, para fazer fios e tecidos com o algodão do mar, eles precisarão de um tiro e de uma roda de fiar. Ela lhe diz que isso levará tempo, mas Chan e ela são bastante competentes. Enquanto isso, Tadashi decide fazer agulhas. Ele acha que fazer tecido é um processo tedioso. É por isso que todos se contentam em usar trajes de banho aqui para economizar tecido. Logo eles ouvem gritos vindos do mar. E, para a alegria de Tadashi, Eren e a Slina voltaram de sua jornada. Mas, para sua surpresa, ele vê uma frota de navios seguindo o barco deles. E, em pouco tempo, mercadorias exclusivas são descarregadas desses navios para a praia. A Slina lhe mostra com orgulho as plantações que trouxe de sua terra natal. E Tadashi,
que estava esperando semente, fica feliz ao encontrar a coisa real. Ela trouxe cevada com lúpulo para fazer cerveja, além de cana-de-açúcar e cocos. Ela menciona que tudo isso foi trazido pela frota holandesa para ser cultivado, mas essas culturas não podem ser cultivadas em suas ilhas. Então, em vez disso, ela as trouxe para cá. Além disso, ela trouxe um recurso humano de 150 pessoas para ajudar e muitas ferramentas para ajudar na produção de tecidos. Tadashi pode ouvir as senhoras falando sobre uma delas se juntar a ele para criar laços mais fortes. Mais tarde, a Slina lhe diz que trouxe muitas pessoas para construir uma aldeia aqui. Ela revela que quer criar um assentamento aqui. Para isso, ela precisará de madeira das florestas criadas por Tadashi. Tadashi está relutante, então tenta dar todo tipo de desculpa para impedi-la de cortar as árvores. A Slina anuncia que eles criarão um reino para o mestre Tadashi aqui. No entanto, Tadashi acha a ideia ridícula porque a terra foi dada a ele por Cronos. Para ajudar os outros, a Slina argumenta que, como a terra é cultivada e floresce por ele, tecnicamente ele é o dono do lugar. Em seguida, ela argumenta que, se o local se tornar habitável e as pessoas puderem entrar e sair dele livremente, isso também será benéfico para as pessoas. Porque, de acordo com a Slina, Tadashi não sabe como é o mundo exterior. Ela convoca uma garota chamada Lisa, que perdeu os pais e o braço esquerdo para os demônios. A Elina então lhe dá o elixir. Em pouco tempo, o braço esquerdo dele começa a se regenerar. A Elina explica que não tinha os materiais para criar o elixir e que agora, graças a Tadashi, pode ajudar os miseráveis. Ela explica ainda que abandonou o título de rainha porque não podia alimentar as pessoas famintas e ajudar as que estavam sofrendo. Mas agora, como Tadashi tem o poder de criar elixires, ele merece todo o direito de ostentar o título de rei. Ela então o presenteia com uma coroa de árvore élfica feita especialmente para ele, que lhe foi passada por gerações de reis élficos. Ela então coroa Tadashi como o próximo rei. Quando Tadashi se recusa a cumprir seus desejos, a Slina, com os olhos cheios de lágrimas, explica que, embora a tirania do ducado esteja presente, há algumas pessoas que se recusam a deixar sua terra natal, e Tadashi é a única esperança delas. Ela diz a Tadashi que todo governante de um país se autodenomina o apóstolo dos deuses, mas Tadashi merece o título porque recebeu a maioria das bênçãos dos deuses. Ela também diz que todos esses reis são inúteis e sem esperança, assim como ela costumava ser. Tadashi não tem escolha a não ser concordar e logo, em uma simples cerimônia de coroação, a Slina declara Tadashi o próximo imperador. Logo ele parte para arar mais campos a fim de cultivar mais remédios para curar os feridos, pois esse é o verdadeiro dever de um rei, tornar-se escravo de seu império. Logo eles decidem planejar um vilarejo com um equilíbrio correto de assentamentos e campos. Logo Slena o surpreende com uma aconchegante casa de madeira de um andar, digna de um rei. A carpinteira incentiva Tadashi a dar uma olhada na luxuosa casa, que todos os carpinteiros criaram com grande esforço. Tadashi fica maravilhado com o magnífico trabalho em madeira e agradece a todos os carpinteiros por terem se esforçado para criar uma bela residência para ele. Mais tarde, a senhora carpinteira lhe diz que eles estão com falta de ferro. Isso resulta em uma escassez de ferramentas de carpintaria. Tadashi promete que, depois que os campos estiverem prontos, eles trabalharão com certeza nas ferramentas de carpintaria, pois o aço mágico é mais resistente do que qualquer ferro. No entanto, ele também precisa prestar atenção à mineração do aço mágico, pois atualmente ele também está em falta. A parte alarmante surge quando Tadashi vê uma cama king size para si mesmo. A Slina explica que ele não dormirá sozinho, pois, a partir de agora, um atendente noturno cuidará de suas necessidades. Tadashi fica completamente perplexo. A Slina explica, hesitante, que é muito importante que os reis continuem sua linhagem. Há também uma escassez de população masculina, e eles precisam aumentar a população masculina, especialmente de elfos. Logo a Slina começa a nomear as garotas que Tadashi gostaria de ter para a noite, para seu grande desconforto. A Slina explica que ele precisa cuidar dos ciclos de acasalamento dos elfos e dos homens-fera para melhorar a reprodução. Tadashi pergunta a Eren por que ela sempre o chama de mestre, contra a vontade dele. Ela responde que em sua tribo há sempre uma hierarquia e que os homens-fera no topo sempre protegem a tribo. Agora, como Eren também é o chefe, mas devido à sua falta de poder, os membros da tribo continuam morrendo. Quando conheceu Tadashi, ela se sentiu segura ao estar com ele,
Por isso, o aceitou como seu mestre. Tadashi sente pena de Eren por carregar um fardo tão pesado em uma idade tão tenra. Ele diz a ela que ficará feliz em ser seu patrono. Eren brinca dizendo que Tadashi a quer como sua assistente noturna, para seu desgosto. Mas, no final, Tadashi fica aliviado ao encontrar Eren rindo alegremente. Pode-se ver que Lisa foi escolhida como acompanhante noturna de Tadashi. Mas, a julgar pela conversa dele na manhã seguinte, parece que nada aconteceu entre eles, para alívio de Aizen, porque secretamente ela quer Tadashi sozinho. No entanto, ela fica surpresa quando Tadashi anuncia que eles precisam se concentrar mais no cultivo de lúpulo de cevada, assim como fizeram com o trigo e a cana-de-açúcar. Ele explica que quer fazer cerveja para oferecer a um deus. No entanto, a Slyna diz que eles não usam lúpulo para fazer vinho. Somente a cevada e o lúpulo são usados para fins medicinais. A Slyna o apresenta ao cervejeiro Mal para dar a Tadashi algumas dicas úteis de fabricação de cerveja. Depois de explicar a ela como fazer a fermentação do vinho, ele pede que ela use os caixões. Mais tarde, ele visita um chá que está fazendo pregos e consertando ferramentas quebradas. Tadashi pondera que até mesmo as ferramentas quebram quando são muito usadas, mas não é eficiente derreter o ferro e reconstruir as ferramentas todas as vezes. O Magic Steel é a melhor solução, mas, infelizmente, está fora de estoque. Ele convoca Kiriru e pede a ele que lhe dê uma carona até a Floresta do Norte, onde há Magic Steel em abundância. No caminho, eles param em um rio para coletar água fresca e peixes. Logo chegam à Floresta do Norte e Tadashi incentiva Kiriru a se aprofundar nas montanhas. Logo ele dá um de seus famosos tiros de escavação e coleta o máximo de aço mágico que sua bolsa de armazenamento pode conter. Em pouco tempo, ele se aproxima de uma chá e despeja todo o metal na frente dela. A chá está sobrecarregada porque não tem muitas pessoas para utilizar a quantidade de aço. Pode-se ver que Tadashi está testando suas habilidades em carpintaria e aço mágico com a ajuda de Eren. Quando Asho o chama freneticamente, ele pergunta o que eles têm de fazer em seguida. Quando ela grita de frustração e pede um tempo de descanso, ela mostra a ele que todos os trabalhadores estão cansados, juntamente com Slyna, que está supervisionando todo o progresso. Em seguida, ele mostra a Isha como fazer um sabonete líquido misturando óleo de cocô, algas marinhas torradas e uma pequena quantidade de sal. A mistura é então envelhecida, e Viola, um sabonete líquido perfumado, está pronto para um banho luxuoso, para a alegria de Isha. Além disso, Tadashi constrói o espaço para uma banheira e um forno. Além disso, ele adiciona uma ducha para agradar a todos. Logo ele se mergulha em um banho relaxante quando, de repente, todas as mulheres se juntam a ele sem seus trajes de banho. O pobre Tadashi fica como se tivesse pegado fogo e está prestes a fugir, mas as moças o cercam e o incentivam a se divertir um pouco. O vídeo chegou ao fim, pessoal. Quem quiser uma continuação comenta aí, e não esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. Até o próximo vídeo.